Hora da análise. Comigo aqui no estúdio, João Borges. Boa noite, João. Boa noite. E lá em São Paulo, Natuza Neri e Carlos Alberto Sardenberg. Boa noite também, meus colegas aí em São Paulo. Beto Sardenberg, vou começar por você. Aí está a aprovação do texto base da reforma. Importante para a economia. É muito importante para a economia em dois aspectos, né? Primeiro, no sentido real da coisa, né? Quer dizer, a proposta aprovada, ela prevê uma economia substancial, uma economia robusta, como diria o ministro Paulo Guedes, na casa aí de R$1 trilhão. Vocês se lembram que quando começou essa conversa de reforma da Previdência, no novo governo, o ministro Paulo Guedes dizia, eu preciso de R$1 trilhão, pelo menos R$1 trilhão, e parece que vai conseguir esse trilhão se a reforma continuar tal como foi aprovada na comissão especial. Então, ela é consistente e ela permite uma boa economia. A outra consequência importante é nas expectativas econômicas, porque os analistas esperavam menos, né? Quando a gente olhava, se a gente olhar as análises de políticos, né, Natuza, e análises de analistas políticos e de econômicos, a gente lembrava que o pessoal contava com uma economia de 600 bilhões, 700 bilhões de reais em 10 anos. E acabou saindo maior, né, do que essa previsão inicial. Então, isso gerou um certo otimismo, né, nos meios econômicos por causa da reforma, pelo modo como foi aprovado e pelo conteúdo da reforma. Há reparos a fazer, aí não é o mercado que está fazendo, eu acho que tem reparos a fazer, que são, uma parte desse trilhão é economia de gastos, economia de despesa previdenciária, mas tem imposto. Né? Tem o imposto sobre o lucro dos bancos, sobre o lucro líquido dos bancos, e até você pode discutir se banco deve pagar mais ou menos, mas é uma outra discussão, não tem nada que entrar em reforma da Previdência, e não tem nada que carimbar dinheiro de imposto de renda para a Previdência, por exemplo, é o mesmo problema que a gente tem hoje, quer dizer, a receita da Previdência não é suficiente e a despesa está sendo completada com outros impostos. E o que eles fizeram? Criaram um imposto a mais. E, além disso, a contribuição previdenciária sobre as exportações. É um mau negócio, né? Você encarece a exportação brasileira, a exportação agrícola, e que é uma coisa que o Brasil é muito competitivo. Aliás, com o acordo comercial com a União Europeia, a grande expectativa do agronegócio é aumentar muito as exportações para a Europa, já que o Brasil é muito competitivo nisso. E aí você tirou um pouco da competitividade ao colocar um imposto sobre exportação agrícola. No conjunto da obra, saiu bom. Quer dizer, se você descontar esse aumento de impostos, o cálculo ainda é precário e tal, mas se a gente descontar esse aumento de impostos, vai dar uma economia aí perto de 850 bilhões de reais na despesa. E isso é importante, é significativo, é um bom começo de votação da reforma da Previdência. Gostei do conjunto da obra, Beto. Mas nós vamos ver aqui agora imagens ao vivo da comissão especial, por falar em conjunto da obra, porque a comissão especial ainda está reunida. A comissão especial vota os chamados destaques, que são algumas sugestões de mudanças, mas que não alteram substancialmente do texto aprovado, não alteram a essência do que foi aprovado. São imagens ao vivo da Câmara dos Deputados, comissão especial da Câmara dos Deputados. João Borges, boa noite a você. Boa noite, Geraldo, Sardenberg, Natuza, boa noite a todos. Olha, essa reforma, da maneira como está se encaminhando, ela vai permitir que o ministro Paulo Guedes, e isso já está sendo preparado e detalhado no Ministério da Economia, lançar mudanças, ações e programas nas diversas áreas. Vem a privatização, vem a reforma da tributária, que vai ser enviada ao Congresso, e várias outras ações em diversas áreas. Está só se aguardando para que aprove isso, ainda que seja só em primeiro turno na Câmara, para deslanchar esses vários outros programas. Tem outro aspecto, além desse de expectativas a que o Sardenberg se referiu, é o papel da Câmara dos Deputados e do Congresso nessa questão das mudanças econômicas. A partir do momento em que a Câmara, preenchendo um espaço de uma base aliada que o governo não construiu para aprovar essa reforma, que é uma emenda constitucional, a Câmara assumiu um protagonismo importante e sinalizando numa direção que é relevante para a reorganização da economia, ou seja,
a Câmara demonstrando que está comprometida com a agenda econômica que não se esgota na reforma da Previdência. Ou seja, a Câmara está mobilizada a discutir os grandes temas econômicos, que são vários. Reforma da tributária que vem por aí, acordo com a União Europeia, são várias as frentes. Então, essa sinalização do campo político também é muito importante para a reorganização e melhoria das expectativas e do cenário econômico.